eu queria começar com o Beto, pode ser, Beto? Pode Beto ser. Castilho. Beto, dá um panorama para a gente desse movimento que já está chegando aí no 14º dia. Como é que está a adesão do pessoal, como é que as agências estão funcionando, o que está funcionando, enfim. Dá um panorama para a gente, por favor. Bom, antes de começar a falar, quero agradecer pela cobertura da Rádio Unesp, pelo espaço. Para nós esse espaço é super valioso para que a gente possa falar com a comunidade abertamente, né? Falar da nossa greve é falar de uma luta justa, digna, histórica e urgente. A categoria bancária vive um momento trágico, trágico mesmo. Falar da categoria bancária é falar de salários miseráveis, é falar de assédio moral, é falar de jornadas de trabalho extenuantes, é falar de doenças ocupacionais, é falar de tragédia. E nós, num movimento como esse, numa greve legítima e que a gente vem fazendo com muito vigor, porque se faz necessária essa greve expõe para que todos os trabalhadores das demais categorias possam enxergar a ferida aberta dos trabalhadores bancários. Nós vivemos um contraste que nos indigna, que nos causa revolta, que nos causa repulsa. Nós temos de um lado bancos bilionários, bancos públicos que batem recorde de lucratividade todos os anos, bancos privados, estrangeiros e brasileiros que lucram dezenas de bilhões de reais todos os anos, e nós temos perdas salariais gigantescas, que chegam a 90% na Caixa Econômica Federal, que é uma empresa 100% pública, que no ano passado atingiu o maior lucro líquido da sua história de mais de 150 anos. Nós temos perdas salariais de 80% no Banco do Brasil, 70% no Banco Santander, de 22% nos demais bancos. Isso é injustiça social. E por justiça social, nós estamos lutando mais uma vez nessa greve que chega hoje ao 14º dia. E é uma greve que acontece em nível nacional. É uma greve que se espalha pelo país inteiro. Nós temos, no dia de hoje, mais de 11 mil agências bancárias fechadas, né? Uma greve que deriva justamente dessa insatisfação, que é de todos os trabalhadores bancários. Todos os trabalhadores bancários que são vítimas dessa relação desigual entre patrão bilionário e trabalhador miserável, trabalhador explorado, trabalhador doente, trabalhador endividado, trabalhador que sofre assédio moral, trabalhador que é humilhado. Isso gera uma greve como essa, que se espalha, que cresce vigorosamente. Em Bauru, hoje, nós temos quase 100% das agências bancárias fechadas. No país inteiro, como eu já mencionei, mais de 11 mil agências bancárias fechadas. Tudo isso deriva da insatisfação dos trabalhadores bancários, vítimas da exploração mais sórdida. Bom, Beto, quando a gente pensa, né, nessa questão de como é essa relação do trabalhador com os seus patrões, no caso com os banqueiros, entra aí a FENABAN, que é a Federação Nacional dos Bancos, e que seria a parte com quem os sindicatos, representantes da categoria, negociam ou deveriam negociar. Agora, tem a parte do governo federal também, que aí é responsável pela Caixa Econômica Federal, pelo Banco do Brasil. O que se apresenta em termos de negociação? Qual é a pauta de reivindicação de vocês em termos de percentuais e qual é a contraproposta apresentada? Como é que estão essas negociações?
Veja só, do lado de lá, o que se vê é uma inércia que a gente nota do lado de lá, do lado dos patrões, do governo, irresponsável, inconsequente, né? E da FENABAN, o que a gente nota é um silêncio de catedral. Não há apresentação de proposta. A gente em greve há 14 dias sem receber nenhuma proposta. Essa greve deriva também da apatia criminosa do lado de lá. O governo não se manifesta, a FENABAN tampouco, e a greve continua. Nós, trabalhadores, continuamos lutando por justiça social. Não houve apresentação de qualquer proposta desde a deflagração dessa greve por tempo indeterminado. Nós estamos esperando que nos apresentem uma proposta. Nós temos uma pauta. Nós exigimos 22% de reajuste salarial já, que isso não é aumento, isso é reposição de perdas. E exigimos também que as perdas salariais que eu mencionei anteriormente no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, no Santander, que essas perdas também sejam num plano que nós podemos negociar, que elas sejam recompostas, para que a gente possa voltar a ter um salário digno. Hoje o salário do trabalhador bancário é miserável. Dá exemplo para a gente, Beto, para a gente entender isso, o quanto ganha, em média, um caixa de banco ou aquele pessoal que fica na linha de frente ali fazendo o atendimento. Eu estou pedindo para você fazer isso, até porque a gente tem, no meio dessa discussão entre os trabalhadores e os patrões, tem aí a classe cliente, né, que está se virando também como pode, tá mostrando boa vontade em relação ao movimento, né, que acontece em todo o país, mas que começa a sofrer também, né, com essa paralisação, com essas dificuldades que vem enfrentando. Não são todos os serviços que são possíveis fazer, às vezes, no caixa eletrônico ou via internet, né? E, então, como é que fica tudo isso? Vamos saber com quem a gente conversa a hora que a gente chega no banco. Como é que está aquele trabalhador ali, então? O salário da maioria esmagadora da categoria bancária hoje, o salário da maioria esmagadora dos trabalhadores bancários hoje, fica aquém dos 3 salários mínimos. O trabalhador bancário hoje não ganha nem 3 salários mínimos. E geralmente as jornadas de trabalho como é que são? O trabalhador bancário, por ser o trabalho bancário um trabalho extenuante, um trabalho que causa doenças ocupacionais terríveis, né? Por ser um trabalho que exige demais, o trabalhador bancário ele tem uma jornada semanal de 30 horas, 6 horas por dia, segunda a sexta-feira. Bancário não trabalha nem de sábado, nem de domingo. O trabalhador bancário, no entanto, por haver uma escassez de trabalhadores, que deriva das demissões, que são promovidas de forma impiedosa pelos banqueiros, né? E também da falta de contratações, nós lutamos também por mais empregos para que haja menos filas, né? O trabalhador bancário acaba fazendo hora extra, e a hora extra deixa de ser extra e acaba virando jornada. E isso acaba gerando a doença ocupacional, né? Então, realmente, a realidade, falar da realidade do trabalhador bancário hoje é falar de uma realidade trágica, que envolve exploração, assédio moral, salário miserável, jornada de trabalho extenuante e desemprego. Porque o medo da demissão povoa as agências bancárias. Inclusive, o Banco do Brasil hoje vem ameaçando os seus bancários. E isso, a meu ver, é crime contra a organização do trabalho. Os trabalhadores bancários do Banco do Brasil gozam da prerrogativa da estabilidade, que não é uma dádiva, que foi conquistada no concurso público que fizeram, como nós na Caixa Econômica Federal também. Mas o medo da demissão povoa, sobretudo, as agências bancárias.
dos bancos privados. Então, essa também é uma chaga, essa também é uma praga. Bom, e aí, como é que vocês estão lidando com a questão cliente? O Beto, o Marcos, Maria, fiquem à vontade para falar sobre isso. É bom deixar claro que o destinatário da nossa greve, da nossa luta, é o patrão. O nosso inimigo é o patrão. Patrão governo, e quando eu falo governo, eu falo do governo Dilma, eu falo do governo do PT. Quando eu me refiro a patrão, eu falo dos banqueiros. Eu falo dos banqueiros estrangeiros. Eu me refiro ao Banco Santander, um banco espanhol que vem ao nosso país explorar pais e mães de família, demitir trabalhadores, assediar moralmente, pagar salários miseráveis. Eu falo também de bancos nacionais, como o Itaú. O nosso inimigo é o patrão na luta de classes. E o destinatário da nossa greve, sintomaticamente, é o patrão, não é o cliente. O cliente, ao contrário, o cliente é nosso aliado, é um trabalhador também. O destinatário da nossa greve nunca foi, nunca vai ser o cliente. Nós não queremos inviabilizar o atendimento com a greve. Não é isso que nós pretendemos. O que nós queremos com a greve é colocar os trabalhadores bancários nas ruas, não de braços cruzados, mas de punho cerrado, para mostrar a ferida aberta da categoria bancária, para que todo mundo entenda a tragédia que é a nossa vida hoje. Como é terrível ser um trabalhador bancário hoje. Porque o trabalhador bancário, embora ele pareça viver um momento de prosperidade, uma prosperidade que é dos bancos e dos banqueiros, mas não é dos bancários, ele tem salários miseráveis. Muita gente por aí acha que os salários dos bancários são bons salários, e não são salários miseráveis. Tem muitos serviços que antes eram feitos por bancários e que hoje são empresas terceirizadas que acabam executando. Né? Marcos, vai falar? Bom dia, pessoal. Então, a terceirização é um câncer que atinge todas as categorias de trabalhadores, né? Porque o terceirizado é um trabalhador mais barato e sem os mesmos direitos que um trabalhador legalmente contratado por uma empresa. Se vocês percorrerem os correspondentes bancários, que são aquelas lojas que prestam serviço para os bancos, vocês, entrevistando os empregados, vão ver que eles não têm direito de bancário, né? Eles trabalham sem nenhuma segurança, o dinheiro é movimentado ali, só que você não vê nenhum vigilante para a segurança para os empregados e para os clientes. Você está se referindo, por exemplo, a casas lotéricas? Casas lotéricas, correspondentes bancários, que são aquelas lojas que fazem o trabalho de bancário, mas recebem muito menos que o bancário, né, não têm os mesmos direitos e que são facilmente colocados no olho da rua caso não produzam, não atinjam seu objetivo. Na verdade, esses terceirizados são lojas de contas, né? Eles servem para pagar a conta e atende aquele cliente que os bancos não querem atender. Na verdade, o número de bancários caiu, né? O número de clientes dobrou, só que os bancos não querem esses clientes, notadamente das classes mais baixas, né? Os mais pobres. Os bancos querem tratar clientes ricos, aqueles que podem oferecer mais lucro. No caso dos clientes pobres, né, os assalariados, trabalhadores assalariados, eles são encaminhados na porta do banco e já são encaminhados por uma lotérica ou por uma terceirizada. Então, já é feita uma triagem. A triagem é na porta do banco. E isso provoca também, você tem uma grande empresa aqui em Bauru, que faz trabalho de bancário, mas que os salários são um salário mínimo, né? E eles têm acesso ao sigilo bancário, que seria garantido pela Constituição, e esses terceirizados têm acesso às informações de clientes, o que contraria totalmente a lei, né? Questão ética também. Em questão ética. Principalmente nessa parte de financiamentos, né?
Financiamentos, empréstimos. Falar de terceirização é falar de precarização, né? A terceirização é uma semi-escravidão. Nós, quando atacamos a terceirização, nós não atacamos os terceirizados, ao contrário, nós defendemos os terceirizados, né? Porque os terceirizados, veja, eu falei até agora da tragédia que é ser bancário. Imagine o ouvinte a tragédia que é ser pior que bancário, que é ser um bancário precarizado, que é ter uma relação mais precária ainda que a que o bancário tem. Um vínculo empregatício pior ainda que o do bancário. Eu chamo isso, a terceirização, de semi-escravidão. São semi-escravos. E nós lutamos por eles. O nosso sindicato, historicamente, sempre defendeu os trabalhadores terceirizados. Nós atacamos a terceirização. O terceirizado, nós queremos lutando conosco. Tá certo. Bom, meio-dia, o nosso tempo aqui acabou. Mas foi bom a gente bater esse papo aqui para entender um pouco melhor como é que está esse movimento, por que desse movimento. E até para que vocês pudessem aqui dar essa satisfação para a comunidade, né? Que de forma direta ou indireta está sofrendo aí, está sendo vítima também dessa paralisação e são os clientes os que menos têm a ver ainda com isso, né? Quer dizer, tem porque faz parte desse processo, mas não nesse grau, nesse nível, né? Pois não, Beto. Eu quero encerrar agradecendo mais uma vez pelo espaço e quero me dirigir agora aos clientes e usuários dos bancos, né? Trabalhadores como nós, e quero pedir a compreensão, a tolerância e o apoio, que é decisivo, um apoio decisivo de toda a classe trabalhadora para que a gente possa avançar nessa campanha salarial. A gente sabe que a greve causa transtornos, mas a gente não quer causar transtornos. O que a gente quer é que haja justiça social nesse país. É por isso que nós estamos lutando e é por isso que nós precisamos do apoio da classe trabalhadora. Tá certo. Obrigado.